Olá você, telespectador da TV Mar Canal 25, um grande abraço para todo mundo. Estamos no ar com mais um programa Segurança em Foco na manhã desta sexta-feira, trazendo os principais assuntos, os temas, com a presença dos nossos integrantes. Aqui do meu lado, Leonardo Moraes, advogado criminalista, presidente da Abracrim Alagoas, Geraldo Magela, historiador e consultor, Flávio Saraiva, delegado de Polícia Civil aposentado e especialista em segurança pública. Vamos discutir entre os temas do programa de hoje o número de conduções coercitivas aqui em Alagoas, números expressivos, inclusive em Maceió. Apenas desta semana, números passados pelo próprio Leonardo Moraes, já dá a ideia de que o número cresceu. E um estudo feito aponta também que em 4 anos cresceu em 304% os números de casos de condução coercitiva aqui no Brasil. Nós vamos trazer esses e outros assuntos, além do número enorme, na quantidade de maconha que a polícia tem conseguido tirar de circulação aqui em Alagoas, números que chocam bastante, números expressivos. Entre os temas do programa de hoje, já dá para classificar o seguinte, que uma plantação de maconha foi descoberta pela polícia através de uma denúncia anônima e mais de 30 mil pés de maconha foram encontrados em um terreno na região de Mata Grande. Nós vamos trazer esses e outros assuntos aqui no Segurança em Foco, que está no ar. Ao vivo, neste exato momento, pelo Portal Gazeta Web, parabenizando o pessoal do Portal Gazeta Web pelo novo layout, que dá uma capacidade muito interessante já de entrar na TV Mar Canal 25, ou seja, você acessa o Portal Gazeta Web, já vai ver de cara o que está rolando na programação da TV Mar, ou seja, um trabalho da tecnologia que merece ser evidenciado também na abertura aqui do programa. Quero agradecer também o carinho de todos durante a semana, passando nas ruas, acompanhando também através das nossas tarefas diárias esse contato com as pessoas. O feedback tem sido bastante positivo do programa Segurança em Foco, graças ao trabalho aqui do pessoal, dos nossos integrantes, que são aí especialistas, cada um em sua área, mas que tem um profundo olhar a respeito da situação social e que acaba sendo de interesse da sociedade. Nós estamos ao vivo, além do Portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar. Você baixa para seu smartphone, é gratuito e tem acesso à programação da TV Mar Canal 25 e nas nossas redes sociais. Já já você vai poder acompanhar os bastidores também desse programa pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo YouTube da TV Mar Canal 25. Primeiro tema de hoje, condução coercitiva. É uma forma impositiva de levar sujeitos do processo, ofendidos, testemunhas, acusados ou peritos, independente de suas vontades, à presença de autoridades policiais ou judiciárias para prestar esclarecimentos. Um termo muito usado nos últimos tempos e que uma condição vem sendo, cada dia que passa, colocada mais em evidência pelos veículos de comunicação, e números mostram que esse crescimento fica exposto também aqui no Brasil, já que em 4 anos os casos de conduções coercitivas cresceram, cumpridos inclusive em casos da Polícia Federal, em 304% no Brasil, entre 2013 a março de 2017. Os dados foram obtidos pelo Estado por meio da Lei de Acesso à Informação e englobam todos os mandados cumpridos no país de 1º de janeiro de 2013 a 31 de março de 2017. O método está disseminado por todas as superintendências da Polícia Federal. O levantamento aponta também que a Polícia Federal no Paraná foi a que mais usou a condução coercitiva. A Lava Jato responde apenas por 3,3% do processo das vezes em que a medida foi aplicada, e a legalidade da medida é contestada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que entrou com ação de descumprimento de preceito fundamental no STF. A discussão sobre a medida também divide o mundo jurídico, que contesta a sua legalidade. No entanto, a medida recebe apoio do majoritário, de procuradores e dos delegados. Primeiro tema de hoje, gostaria que o Leonardo Moraes e todos os nossos integrantes aqui falassem a respeito desse número de condução coercitiva e esses casos que só têm levantado números que crescem 304%, pelo menos nos números apontados, nos últimos 4 anos. Leonardo, bom dia para você. Bom dia, Zelano. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje tem sido, os números são assustadores em relação à quantidade de conduções coercitivas. Isso se dá proporcionalmente ao número de investigações policiais que tem aumentado de forma sistemática, O trabalho também do Ministério Público tem aumentado e muito,
e o número de julgamentos pelos juízes, não de perseguição por juízes, mas julgamento pelos juízes, que aumenta de forma assustadora. Isso acaba aquela imagem que a sociedade tem de que o Brasil é o país da impunidade. Ao contrário, tem se investigado muito, tem feito mais conduções coercitivas e mais processos como nunca houve na história desse país. Então, sobre essa questão da condução coercitiva, há um aspecto legal importante a ser destacado. E, logicamente, a crítica é feita sobre a adequação da medida à legislação. Não se pode admitir um Estado democrático de direito que uma forma de investigar ela venha a suplantar aquilo que é previsto em lei. Afinal, não vivemos na Coreia do Norte nem um Estado de exceção. Mas a Constituição, o CPP, que é o artigo 260, diz o seguinte: se o acusado não atender à intimação para interrogatório, ou reconhecimento, etc., que não possa ser realizado sem a sua pessoa, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Ou seja, os pressupostos para que aconteça uma condução coercitiva, ou seja, levar a pessoa à força, às dependências da delegacia de polícia, ela só pode acontecer com duas condições. Uma condição é a regular intimação ou notificação. E a segunda é a recusa da pessoa em se negar a comparecer à delegacia de polícia. Sim. O que acontece hoje, desses mandados de condução coercitiva, é o seguinte: ele chega na sua casa às 5 da manhã, cerca, e quando chega às 6 horas, bate a porta com mandado em mãos e diz: você agora vai para a delegacia de polícia nesse momento, para você ser ouvido. E a pessoa fala: mas espera aí, eu nunca fui intimado sequer a comparecer. Isso é necessário? Porque se me intimassem, eu iria, como diz a lei. Então, os mandados são feitos ao arrepio da Constituição Federal, ao arrepio do Código de Processo Penal, uma vez que ele é cumprido de forma forçada, sem que a pessoa sequer negue ao cumprimento. E eu digo, não é uma coisa que eu quero, eu digo, é uma coisa que é imposta pela legislação, pela própria lei, e a lei é a autoridade máxima desse país. Ninguém está acima da lei. Então, quando se pensa basicamente em uma técnica de investigação, uma técnica policial, só é possível a condução coercitiva da forma como está, através da participação do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é o principal poder capaz de segurar qualquer violação à legislação. O juiz não investiga. O juiz não é promotor de justiça, não vai oferecer ação penal. Então, qual a participação que tem o juiz numa fase investigativa? Somente garantir a legalidade dos atos. Essa é a sua função constitucional. Quando o juiz, de alguma forma, concorda com uma condução coercitiva, ao arrepio da lei, ele está se avorando na função do investigador. E fica uma pergunta: quando o juiz desce do seu lugar para investigar, quem fica para julgar? Essa é uma pergunta importante. Então, a gente entende, né, e baseado na Constituição Federal, é o artigo 260, também o artigo 218 da Constituição Federal, que deixa bem claro que a condução só poderá acontecer e o pressuposto mínimo é que a pessoa se negue a comparecer à delegacia de polícia. Aí sim, ela vai ser obrigada a comparecer às dependências mediante uma condução coercitiva, já que o Estado, delegado, ele tem a obrigação e o dever de investigar e as pessoas têm a obrigação de colaborar com a investigação. Doutor Flávio, grande abraço, meu amigo. Bom dia para você. Gostaria que você falasse também a respeito desse assunto ao lado do Magela também. Nosso querido Magela está aqui presente também nessa sexta-feira. Se considerar o número expressivo, né, das condições coercitivas, como o doutor Leonardo fala, de que existem, em contrapartida, muitas operações para justificar tantas condições coercitivas. É proporcional, né? Proporcionalmente. E há que considerar também o efeito positivo da medida. Você está combatendo o crime organizado. No momento que eu lhe notifico, né, para prestar esclarecimentos na condição ou para ser interrogado, as pessoas vão ter um tempo para se livrar de todas as provas que possam incriminá-lo, né, numa possível e futura busca e apreensão. Então, como os investigadores perceberam que tem resultado essa medida e é prevista legalmente, se fosse legal, não estaria sendo praticada com tanta frequência. Há uma discussão, né? Há uma discussão que o professor Leonardo colocou muito bem.
Mas para a polícia é muito interessante. Você inviabiliza, na atitude dessa, combinar interrogatórios, você se livrar de provas. Você imagine uma investigação, no caso que bem divulgado, no caso Gedel, notificasse ou prendesse ele e deixasse lá o outro, o irmão não, porque tem prerrogativa de foro, né? Mas deixasse uma testemunha importante, a pessoa poderia deslocar toda aquela mala de dinheiro, enfim. Eu acho que é um instrumento necessário, é extremamente necessário nas investigações de organizações criminosas, e a legalidade, sobre a legalidade ou ilegalidade, ou sobre possível ofensa à Constituição, é um tema a ser discutido por especialistas que eu não me considero ainda nesse nível, né? Eu preciso estudar muito para chegar. Mas como um delegado que saí da atividade há pouco tempo, eu tenho isso como um instrumento muito importante para a investigação policial. E no caso da intimação do delegado, ela não ser atendida, né? Que isso ocorria muito, não muito, mas quando ocorria, a gente se valia desse instrumento, notificou a primeira vez, notificou a segunda, a terceira já viria coercitivamente. Condução debaixo de vara, né? Como era feito. E a condução, como o delegado fazia, não era necessário que a justiça participasse, não. O delegado ele tem atribuições para isso. De dizer, você vai, a polícia daqui, você vai ser ouvido. Ainda o delegado tem essa prerrogativa, né? Mas as formas como estão sendo feitas agora são expedidos mandados de condução coercitiva. Eu digo por quê? Porque na sexta-feira passada, e aí o programa não aconteceu por conta daquela premiação, né? E às 5 da manhã eu já fui acordado com ligações em que 3 mandados foram cumpridos. E nós pegamos a cópia da documentação. A Operação Afronta foi isso do concurso público? Foi essa operação, Leonardo? Você tem informação? Mais ou menos isso. Né? Na questão dos concursos, de concurso público. 3 mandados de condução coercitiva. E lá, com a decisão, bem como com os mandados, um juiz federal. E determinou essa condução coercitiva. E eles partem do pressuposto seguinte, que a técnica de investigação para que você possa neutralizar que alguém venha desaparecer com provas é através da prisão temporária. A prisão temporária tem como fundamento a indispensabilidade da segregação para que você venha viabilizar uma investigação. Quer dizer, um risco premente da pessoa estar destruindo documentos, né? Apagando os arquivos do computador, jogando o computador no mar, queimando tudo. Quando esse risco existe, é um risco concreto, a lei autoriza a prisão temporária. Você segrega a pessoa por um prazo de até 5 dias e nessa prisão você possibilita que a pessoa faça a busca e apreensão, pegue as provas e assim por diante. A condução coercitiva, ela tem como base, como o doutor Flávio falou, elemento de surpresa. Então, entre a intimação para comparecimento e a prisão temporária, tem a condução coercitiva que era o intermediário. Nem ela prende você temporariamente, nem tampouco intima para que você compareça. Entendi. Ela usa o elemento de surpresa, a pessoa é conduzido, presta depoimento e logo é liberado. A discussão, basicamente, sobre isso é a ausência de previsão da condução coercitiva, não, porque ela é prevista na lei. É apenas a forma que pressupõe a intimação prévia. Foi como o Flávio acabou de colocar. Vou provocar o Magela também nesse assunto, porque, como imprensa, quando eu acompanho essas operações, o que chega para a gente, nós temos um trabalho de levar para a sociedade, muitas vezes, como os jornalistas, eles precisam entender isso, academicamente sempre é colocado, dessa importância de levar a informação para a sociedade, Magela. E a imagem que se cria quando uma pessoa, numa condição mesmo para a imprensa, quando a pessoa está sendo conduzida coercitivamente para uma sede da Polícia Federal, é preciso ter muito cuidado numa situação como essa com o linchamento. Porque quando se trata já uma pessoa que está sendo investigada como culpado, há um risco dessa história. E muitas vezes dá a entender, quando se tem grandes operações, até quando se coloca pela imprensa esse tipo de assunto, já traz um certo prejulgamento na maneira como está sendo colocada. Para não haver nenhum tipo de linchamento, é preciso a sociedade também ter um certo conhecimento. E nós, profissionais de imprensa, Magela, eu falo muito bem da minha categoria nesse sentido, como jornalista, precisa ter um equilíbrio nesse momento também para poder não causar danos para uma pessoa que está sendo investigada. Até porque investigado não é culpado, né, no processo. Eu acho que toda essa discussão ela é mais do que atual. Né? Essas estatísticas, elas
a mim não me surpreende 300%, 500%, mas... 17 só essa semana aqui em Maceió. Isso é em função do quê, né? Qual é o parâmetro para você chegar a 300, 400 ou mais por cento de crescimento nas conduções coercitivas? Para mim, o mais importante é a questão da legalidade. Para mim, não importa o crime que a pessoa está sendo acusada. Importa a legalidade, como como o Estado está se portando. Porque a partir do momento que você começa a violar, o Estado é o principal violador da legislação, fica difícil para reparar depois, né? Se você tem como intimar as pessoas para prestar o depoimento sobre aquela acusação, num determinado dia, hora e local, e as pessoas se recusam, ou essa pessoa determinada se recusa, aí evidentemente que você vai cumprir a lei. O delegado vai lá e diz, ó, você não compareceu, você recebeu, está aqui, ó. Então tem a comprovação de que você recebeu, então você vai agora no carro da polícia, lá na delegacia, prestar depoimento. Você pode até nem querer falar, ficar calado, mas você vai chegar lá no órgão policial. Esse é o padrão. Como o padrão hoje no Brasil é a espetacularização, tudo que vira espetacular, nesse aspecto, já é o lixamento, já está condenado. Ninguém mais fala do sujeito que foi lá e simplesmente ele deu depoimento e o depoimento dele não se comprovou nada, ele saiu. Não, saiu todas as manchetes em tudo que é blog, em tudo que é rede social, e os comentários individuais de cada cidadão, cada um vai fazendo o seu, cada um vai fazendo o seu lixamento. Eu faço, o outro faz, todo mundo vai fazendo o seu lixamento ao compartilhar nas redes sociais. Mas o que gerou esse fato é o Estado. O Estado é que é o principal criador desse fato. Na hora que eu, por exemplo, no caso emblemático do Lula, chego às 6 horas da manhã na casa do Lula e levo ele para o aeroporto, por que você não podia intimar o Lula, se recusou? Na hora que eu chego na casa da cunhada do Vacari, por exemplo, e levo 15, 20 dias depois, se chegou à conclusão que aquela imagem não correspondia com ela. Então, quem é que vai reparar isso? Ela foi presa, né? Foi presa. Não tem uma nota nem do promotor, nem da Polícia Federal, muito menos do juiz, dizendo, olha, nós erramos. Não, foi reconhecido o erro. Agora, se ela tem direito à indenização por esse erro do Estado... Não há uma nota do juiz dizendo, olha, nós erramos, pegamos a pessoa errada. Agora, o caso do... Soltou. Que houve um equívoco. Soltou. Né? O caso do ex-presidente Lula, agora em Curitiba, é um aparato policial sem precedentes, né? O primeiro, esse segundo menos, para o Lula ser ouvido no processo. A Polícia Federal pretendeu ouvi-lo Porque é proporcional à imagem do Lula. O Lula é um líder. Mas o cara da favela, o cidadão comum, ele vai lá e o cara cata às 6 horas da manhã. Entendeu? E ocorre milhares. Sim, mas são esses milhares. O Lula, mas é a partir quem deu do Lula... visibilidade ao instrumento da condução coercitiva foi esse caso do Lula. Né? Porque já existia... Não, de tantos outros. O Lula é o extremo, né? O Lula é o extremo. De tantos outros. Como o Lula deu visibilidade, então, do Lula a gente vai falar do José da Silva. Mas esses 300%, não tem 300% de Lula, crescimento de Lula. Vê que a Lava Jato é o quê? 3, 4, 5%. Menos de 5%. 3,3%. 3,3%. Mas... Então você tem 300% aí de quem são essas pessoas? Quem são esses 17 em Alagoas? Havia necessidade disso? Então essas são as perguntas. Porque não é o justiçamento que vai fazer justiça. Ao contrário, você tem que fazer justiça para não haver justiçamento. Para não haver injustiça. Sim. Porque a injustiça, por mais que seja reparada financeiramente, moralmente, você nunca vai limpar mais. Não, as pessoas ficam. Violada, não. Ficam. Então, esse direito é um direito inalienável, como o direito à vida. Ele tem que ser respeitado em todas as circunstâncias, seja de quem for. O JBS é proporcional pelo que ele representa economicamente, socialmente. O Lula pelo que ele representa politicamente, socialmente. Mas o Zé da Silva tem a família dele, tem a vida dele, tem a reputação no local onde ele mora.
Então, quando você vai quebrando isso, você vai esgarçando. Então, pode com o Zé da Silva, tá bom, com isso aí a gente já faz direto. Então, agora vamos pegar o outro que é para dar mais visibilidade. Então, virou um método. Esses mandados, mas eu ouvi do Ministério Público, né? O juiz não é uma coisa assim feita de graça, são várias pessoas que participam disso. Não é um ditador que aparece, não, vamos hoje levar o Lula para ser preso, vamos levar o Lula para... Mas tirando do foco da Lava Jato em outra operação, esse sistema vai se reproduzindo. Vai se reproduzindo. Por que tanta prisão coercitiva? Por que tanta? Essa explicação. Por exemplo, quem do Judiciário, quem do Ministério Público, quem da área de segurança explica isso? A condução coercitiva, a rigor, poderia ser considerado até um grande avanço à cidadania, né? Porque ele está abaixo da prisão temporária. Mas o que falta, na verdade, é o seguinte, não seria basicamente uma crítica, né? Aliás, é uma crítica. Eu sou interrogado. Sim. Né? Eu vou ser chamado para ser ouvido no inquérito policial. A Constituição me garante o direito ao silêncio. Vai de manhã, chega na minha casa, acorda a pessoa, chega lá a Polícia Federal com um giroflex, aí chega os vizinhos, todo mundo olhando, aí vai o cara indo, né, ou até no carro dele, na polícia. A partir daí já existe um lixamento, né, Leonardo? Você sabe disso, né? Todo mundo está vendo? Todo mundo já está vendo. Olha, rapaz, o que aconteceu? O mesmo fazendo, mesmo tendo feito. Sim. E aí você fica olhando, aí vai a polícia, você chega lá e diz, essa aqui é a acusação, você é essa aqui. Tá, o cara mostra, aí ele diz, e agora? Eu vou resguardar o meu direito de ficar em silêncio. E aí? Entendeu? Então, qual a utilidade, do ponto de vista do direito da condução coercitiva? E segundo, eu acho que a medida como técnica policial é muito eficaz, ela é válida. A questão é que não se adequa à legislação. E vê o que o Marcelo Machado falou. Quando você começa a violar um pouquinho aqui, violar um pouquinho ali, violar um pouquinho ali, isso vai começando a virar prática. O TRF da 4ª Região, quando for jogar um processo disciplinar contra o juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro, disse que a Lava Jato ela levou a situações excepcionais. Se a situação é excepcional, é possível que se admita regras excepcionais. O que ele acabou de fazer? Admitir o estado de exceção. E a lei deve ser cumprida. A gente não pode ir para a 2ª vara, a 4ª vara, a 6ª vara, e cada vara tem um procedimento diferente. Paulo Jacinto, um procedimento é outro. Em Curitiba é um, Rio de Janeiro é outro, São Paulo é outro. A gente tem como processo, um CPP, um código, uma regulação que tem que ser nacional. Se não for isso, a barbárie vai acontecer. E, logicamente, se uma pessoa levada às dependências da Polícia Federal ou da Polícia Civil, sendo acusada da prática de um crime. E nesse ponto eu vou até elogiar a Polícia Federal, nessa última condução coercitiva, porque ela revelou qual foi o objeto da operação, mas não trouxe o nome de nenhum daqueles que foram conduzidos. E não permitiu a filmagem de ninguém. Não apareceu a imagem. É pelo menos o mínimo. Isso é a regra. É o mínimo de restabelecimento de dignidade com base em uma medida que é prevista em lei, mas não vem sendo praticada. E essa regra está sendo verificada, até por uma ação da Defensoria Pública, né, que impede a apresentação de presos. Ela foi do ponto de vista estadual, mas a Polícia Federal, o pessoal falou, foram muito educados, inclusive, que até antes deles ir de casa ir para a sede da Polícia Federal, o cara tinha acabado de acordar e disse, você quer comer alguma coisa antes de ir para lá? Pode. Quer ligar para o advogado? E a pessoa investigada nesses casos, Leonardo, eles podem ser acompanhados por urbanidade. Agora, a medida, da forma como aconteceu, ela foi legal. As pessoas investigadas nesse caso, Leonardo, em cima disso que você está colocando, elas podem depois ter um encontro com o advogado ou eles saem aleatoriamente. Explica para os leigos mesmo, assim como eu, como é que funciona o processo na prática. Ele é conduzido, mas pode ter um advogado? Como é que funciona lá na hora do processo? Geralmente é o seguinte, o Ministério Público ou a polícia, ele requer alguma medida, geralmente uma prisão temporária, ou uma condução coercitiva. O juiz observa aquele caso concreto, né, decide pela condução coercitiva, expede um mandado, o mandado é levado à polícia, que vai cumprir o mandado na hora, né? Chega na casa da pessoa, geralmente esse mandado é acompanhado de outro mandado de busca e apreensão. Sim. Vai na casa, vê os objetos que interessam na prática daquele suposto crime, né? Apreende os bens, leva para a polícia, a pessoa é ouvido e assim que é ouvido é liberado. E a lei resguarda o direito daquele que é suspeito, de que é acusado, que é réu, de ter uma conversa reservada com o advogado. Sim. Então, antes de começar o depoimento, o advogado, doutor, queria falar com o meu cliente. Aí ele vai permitir esse contato, sem nenhum problema. E o advogado estando presente, ele tem o direito, da mesma forma que tem o direito o acusado, de estar acompanhado por advogado. Não é que o advogado é obrigado a intimar o advogado, não. O delegado é obrigado a intimar o advogado, não. O advogado não é intimado, porque o procedimento ele é inquisitivo.
Mas o advogado presente, ele tem o direito de acompanhar o depoimento. Se o direito do advogado presente de acompanhar o depoimento for violado, o depoimento é nulo e todas as provas que decorrem dela também serão nulas. Para a gente ser bem objetivo e fechar esse tema, esse primeiro tema do programa, Leonardo, qual é o posicionamento, pelo contato que você tem, pela aproximação que você tem da OAB Alagoas a respeito desse assunto, se é que já foi tratado também dessa maneira, em uma linguagem só pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil? Eu não tenho conhecimento, basicamente, da opinião da OAB de Alagoas Sim. acerca dessa posição. Né? Certo. Mas o conhecimento da OAB nacional, Sim. do Conselho Federal da OAB, que eu acho que deve ser até acompanhada também pela OAB de Alagoas, Sim. é de que essa medida ela seria ilegal por desrespeito, da forma como ela vem ser legal por desrespeito à previsão constitucional da legislação específica que pressupõe uma intimação prévia. Do ponto de vista de associações, não só a Crimal, que é a nossa associação Sim. estadual, como a Abracrim, elas se mostram completamente contra a medida da forma como vem sendo praticada por violação expressa à legislação. Muito bem. Assim nós vamos encerrando esse primeiro tema do programa, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco também nós vamos discutir aqui essa grande quantidade de maconha que a Polícia Civil, mas ela está aos risos aqui, né? Tem que ser por terreno agora, por hectare, né? É verdade. Né? Para poder saber também qual a razão, porque quando se falava em prisão, quando a polícia conseguia tirar um homem de circulação por estar conduzindo maconha, conduzindo drogas e qualquer tipo de droga ilícita, se falava em 2 quilos, né? Agora o processo realmente é enorme. Até plantações a polícia já conseguiu pelo menos descobrir aqui em Alagoas, e esse vai ser o segundo tema do programa, o crescimento desse número de pessoas que trabalham produzindo maconha aqui no nosso estado. Depois do intervalo, voltamos já. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. O governo de Alagoas segue firme no combate à violência. Pela primeira vez, o Estado tem um laboratório de DNA para elucidar crimes. Já são 7 centros integrados de segurança pública funcionando. No CISPES, as polícias civil e militar trabalham juntas 24 horas por dia. A força-tarefa também está nas ruas. São novas viaturas e maior presença da segurança pública. O governo compra folgas do efetivo especializado e assim coloca mais policiais nas ruas. É a mudança que chega também na segurança pública e na vida dos alagoanos. Eu arrumei a mala, mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Porque te amo, eu não sei. Tá todo mundo ligado. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. De volta com o programa Segurança em Foco. Olha, esta semana uma ligação anônima provocou uma ação integrada da Polícia Civil e resultou na apreensão de quase 2 toneladas de maconha em Mata Grande. Mais de 30 mil pés de maconha foram encontrados em um terreno e a polícia conseguiu fazer o processo de incineração. Vamos dar uma olhada nessas imagens aí para que a gente possa ilustrar aqui o Segurança em Foco desta sexta-feira com esse trabalho que a polícia realizou.
Aí o pessoal tem que estar todo mundo de máscara, né? Porque senão o processo fica complicado. No momento que queimar aí... Dá barato. Pois é, uma plantação, então, em Mata Grande. Esse é apenas uma parte da maconha que a polícia conseguiu tirar de circulação. Observa que existia uma organização, né? Existia uma organização no local, né? Ou seja, maconha sendo produzida aqui no estado. Coisa que em outras épocas nós falávamos em quê? Na Colômbia, né? O pessoal produzia lá e trazia para cá. Pernambuco tem um bocado, né, doutor? Falando. Pois é. É recorrente nessa área aí do sertão alagoano. Pois é, então essas são as imagens que nós vamos trazer aqui como pauta para o segundo tema. Eu quero, antes de trazer a participação dos nossos personagens mais uma vez nesse tema, em julho, outras 2 operações das Forças de Segurança Pública de Alagoas resultou também na apreensão de 143 quilos de maconha, ou seja, um Viderlan inteiro, né? 143 é minha casa hoje, né? Pois é minha casa. 143 quilos de maconha, Penedo, Porto Real do Colégio e Maceió. A droga foi avaliada em R$157 mil. Em agosto, no mês passado, a Polícia Federal também apreendeu 680 quilos de maconha em São Miguel dos Campos, também aqui em Alagoas. E, além da maconha, foi apreendido 1 quilo de cocaína pura. Como explicar esse grande número de maconha que a polícia, nos últimos meses, tem conseguido tirar de circulação aqui em Alagoas? Porque em outras épocas nós falávamos o seguinte: a polícia conseguiu pegar 10 quilos de maconha, conseguiu pegar 2 quilos de maconha, 3, e agora o processo passa da casa dos 100 quilos, passa de tonelada, como foi agora lá em Mata Grande. Gostaria que o Flávio, por exemplo, o Magela, você também, Leonardo, explicasse. Há uma explicação exata para isso? São 2 coisas diferentes. A maconha apreendida em São Miguel, São Sebastião, são troncos rodoviários significativos, né? Muita circulação por ali e há muito transporte em ônibus de linhas regulares vindos do sul, sudeste, principalmente. Então, essa maconha vem já do Paraguai, aqueles tijolos de maconha prensada, de uma qualidade reclamada pelos usuários, né, que botam muita coisa que não é a própria maconha. Então, esse é uma rota que a maconha que vem do lado do sudeste e do Paraguai, né? Essa maconha de hoje, eu acho que é o sonho do maconheiro, né? In natura? Essa daí, claro. Orgânica, não tem mistura, né? Sem agrotóxicos. E um como grande... a polpa de frutas e a fruta ao vivo, né? E o grande percentual de THC, né? Que dá um barato melhor. Dá um barato. É por isso que é valorizada essa maconha de Cabrobó, do sertão do Nordeste. Esse pessoal aí faz parte da economia marginal, né? Aí você vê apreensões em Colégio, Porto Real do Colégio, Penedo, Maceió. Depois São Miguel dos Campos também. Áreas perto de água disponível, né? São Francisco, a irrigação. E aí, no sertão alagoano, isso é recorrente. Santana do Ipanema, Pão de Açúcar, Maravilha, Mata Grande. Se a gente for resgatar o noticiário, sim, você vê muitas apreensões nessas áreas. Eu tive a oportunidade de, como consultor, fazer um projeto de segurança da empresa agropecuária da Bahia, em que o limite da área dessa empresa se limitava com a área de plantio de maconha. E o pessoal bem estruturado, com irrigação, fazendo a captação da água nas adutoras do São Francisco. E para se fazer uma operação ali, teria que ser muito, muito bem planejada e arrojada, porque o poder do traficante organizado nessa área é muito grande. E eu tive até uma certa felicidade de chegar 2 dias depois de uma grande operação, sim, que teve lá. A Polícia Federal, o CEOSAC, Polícia Civil, enfim, tem que ser uma coisa bem estruturada, porque 2, 3 viaturas sem apoio aéreo não conseguem enfrentar esses traficantes que têm uma estrutura de segurança muito forte e uma estrutura para manter o negócio criminoso. Com certeza. Inclusive com furto de aviões ou utilizando de forma desautorizada pistas que é comum nessas grandes áreas do agronegócio ter algumas clandestina, né? A área de pouso, né? Clandestina, né, Fábio?
Pois é. Magela, na sua opinião, surpreende esses números, essa quantidade e essa produção, né? A tecnologia está sendo grande, né, nesse processo para plantar maconha. O Fábio falou, o sertão nordestino é área também de plantio de maconha. Então, o polígono da maconha em Pernambuco ficou famoso, a maconha de Alagoas também, maravilha, todos esses locais. E principalmente num período que você teve um período de seca e agora tem meses que está chovendo no sertão, você não precisa nem irrigação. Tá com bastante água no sertão para florir. E o período da maconha não é um ciclo muito longo. Então, é uma área que é um tipo de cultivo que se adapta muito bem ao sertão. O tráfico, a organização disso, que é essa coisa que vem do Paraguai, vem pela Colômbia, vem pela Bolívia, os mais variados caminhos e as misturas que vão injetando dentro dessa maconha que vem de outros países, que não do Brasil, é o grande diferencial com essa maconha orgânica pura, sem nenhum tipo de aditivo, né? A qualidade é outra, né? É outra qualidade. Então, essa ação da polícia, e se tivesse mesmo ações regulares, se pegaria muitos hectares, muito mais do que muitas hortas, área de hortaliças aqui em Alagoas. Sim. Você tem um sertão inteiro para plantar. E se dizia que nas grandes secas, né, um sobrevoo, identificar áreas verdes embaixo, pode descer que é maconha. Né? Agora, com esse período farto aí de chuva, não acontece isso. Cobre um pouco. Isso abre também espaço, Leonardo, para a discussão que nós já trouxemos em outros programas aqui a respeito do que deve ser feito numa condição como essa e o olhar jurídico nesse sentido. Porque muitas vezes o cara que está lá com o terreno plantando maconha, ele pode não ser um traficante. Ele pode não ter, mas ele sabe que aquilo ali está sendo plantado com diversos fins. Alguns, inclusive, utilizam a maconha até de forma medicinal. Isso aqui no Brasil ainda pode ser considerado como utopia e no aspecto jurídico. O que é que acontece quando um cara acaba sendo flagrado? Está aqui no seu terreno, a polícia chegou e identificou que você está plantando maconha. O cara é preso por tráfico? Como é que funciona esse processo? A gente, quando pensa no tráfico de drogas, só pensa na pessoa que vende, né? Mas existem 18 formas diferentes de se praticar o tráfico. Quem planta, semeia ou cultiva também é traficante. Quem ministra é traficante. Quem transporta é traficante. Quem guarda. Alguém diz, olha, você podia guardar só uma maconha aqui na sua casa enquanto eu vou pegar a minha carteira que eu esqueci, tá bom. Ele vai em casa. Você não guardou a droga pro cara? Você também é traficante. Então, traficante, aquele que é mais conhecido, é quem vende, mas quem transporta, importa, exporta, cultiva, semeia, ministra, prescreve, tudo isso aí é traficante de drogas. E quem planta, ele mostra um poder, digamos, de uma perigosidade maior, né? Porque quem planta, o traficante só vende porque tem alguém que planta. Sim. Não necessariamente o cara que vive em área urbana ele vai ter condição de plantar, né? Vai ter 1 ou 2 pés, poucos pés em casa, mas isso aí é quase um agronegócio ligado ao tráfico de drogas, né? A questão, é que o consumo de drogas, ele é algo que é secular, né? Em toda a história da humanidade, inclusive até os próprios indígenas, né, eles consomem regularmente drogas. E eu falo aqui em drogas ilícitas, né? Sim. E o fim do consumo, na maioria das vezes, é para fins meramente recreativos. O cara gosta da droga, o cara curte, né, aquele momento e vai consumir, né? E a polícia tem feito um trabalho muito grande tentando reduzir o tráfico de drogas. Mas ela não vai conseguir vencer essa guerra, por quê? Porque mais e mais as pessoas consomem drogas. O que falta, na verdade, é uma mentalidade das pessoas acerca dos efeitos que a droga pode causar na sua vida. Assim como um cigarro que pode causar um mal desgraçado, sobretudo no futuro, as drogas causam um mal muito maior. Sim. Se ela é consumida em quantidade muito grande, levando à dependência química,
ela não leva só o rapaz, não. Ela leva ele e leva a família todinha, os vizinhos, né? Eventualmente parentes, leva todo mundo junto. Isso deve ser levado, sim, em consideração em uma política pública de redução de danos ou de combate às drogas. Infelizmente, a gente percebe que a única forma que ele usa de combate às drogas é através da polícia. E a polícia sozinha jamais vai ser capaz de conseguir reduzir. Tem que ter uma grande cooperação de outros órgãos, né, da medicina, da sociologia, das campanhas de conscientização de que a droga pode fazer, e não apenas mostrando que o traficante foi preso, porque daqui a pouco ele vai sair. E se ele sair, normalmente ele vai praticar a mesma coisa do que fazia antes. Então, há um ciclo vicioso de gasto do Estado, de trabalho feito pela polícia, de operações que são realizadas, de ações penais, de muitos processos, de várias abarrotadas de processos pelo tráfico, quando as pessoas jamais deixarão de consumir as drogas, simplesmente porque gostam das drogas e não tem a total conhecimento do que a droga pode causar na sua vida. Ô Flávio, você como delegado... Uma pergunta quase inocente. Você pega 30 mil pés de maconha, de uma determinada área, não sei quantos hectares ou quantas tarefas foi plantado. Essa propriedade, ela teria que ser desapropriada, né? Você cultiva maconha ou outras drogas, o Estado, uma das penalidades é o Estado desapropriar, confiscar a propriedade e repassar para a reforma agrária ou para outra finalidade. Você não vê diante de toda essa coisa, nem aqui, nem no Mato Grosso, nem no Maranhão, nem em lugar nenhum, você falar nisso que aquela propriedade foi confiscada pelo Estado e transformada numa área de... Precisa perguntar também o sem terra, se eles querem uma terra dessa tão distante das rodovias. Não, mas independe do sem terra, o sem terra não é o Estado. Então, uma das penalidades é essa, né? Uma das penalidades é essa, é o Estado. Se o Estado não controla isso aí... Sim. Agora, sabe o que é que pode acontecer nesse caso concreto de Mata Grande? Possivelmente, essa propriedade, ela não tem título da propriedade. Não tem registro no cartório. Sim. Possivelmente. Você tem milhares de propriedades no sertão de Alagoas, agreste sertão de Alagoas, que não existe título de terra. Um vai passando para o outro. Com certeza. Eu digo isso porque eu fui presidente do Instituto de Terra. Com certeza. Eu sei que tem no Instituto de Terra algo como 30 mil títulos de terra há mais de 35 anos. Você sabe o que é que reforça? O reordenamento fundiário de toda a região do sertão. Sabe o que é que reforça isso que você está colocando, Magela, Flávio e Leonardo? É que existe aqui, nas regiões metropolitanas, ainda existe esse tipo de prática. Casas são construídas, essas casas de praia, muitas vezes, sem documento, para o cara depois brigar pelo uso capião. Então, imagine num canto desse mais afastado. Não tem como pensar diferente. Sem esquecer de pessoas que dolosamente invadem uma terra, buscando daqui a uns anos o uso capião. Né? Com certeza. Tem estelionato pesado. Pesadíssimo, pesadíssimo. O Flávio, eu ia te perguntar o seguinte, no momento, você é delegado aposentado, mas... o que é que se espera numa hora de uma abordagem como essa da polícia? Encontrar homens armados, não encontrar ninguém no terreno? Como é que existe a preparação? Qual é a preparação da polícia para chegar num momento como esse, sabendo o seguinte, naquele terreno ali tem uma plantação, nós já sabemos do fato, só vamos lá constatar a coisa. É de se esperar pessoas armadas lá dentro? Como é que é a abordagem nesse sentido? Se a polícia vai sem uma ação de inteligência, risco, né? É um risco muito grande e não deveria acontecer isso, né? Você tem que uma operação dessa tem que ser precedida de ações de inteligência. Nessa ação de inteligência você visualiza o grau de risco e chega com uma tropa para de certa forma combater esse risco, né? Apropriado para esse risco. E nesse caso em particular eles reagiram, né? A polícia chegou lá e eles reagiram. Sim. Mas eu queria falar um pouco sobre a argumentação do professor Leonardo, que diz que o traficante, essa forma de combate do Estado ao tráfico de drogas não é interessante e vai para esse ciclo, né? Que vai, prende, volta, tá, e no presídio ele se especializa e tal. Então, diz que para toda a solução... grande problema, é uma solução simples, porém errada. Por que isso não se administra, o Estado não toma conta do presídio? Não é?
Se você tomasse conta do presídio, você tirava essa argumentação de que, não, prende o coitadinho para lá, ele sair especializadozinho. Especializadozinho. Então... E lá ele trafica também. Não justifica. O Estado é que tem que assumir a administração dos presídios, e não continuar, como todos já sabemos, um centro formador e especialização de obra para o crime. Até a gente comenta muito essa questão do presídio. Né? O presídio é aquele espaço, né, que o Estado ele tem câmeras, tem segurança, agentes penitenciários contratados. Segurança máxima. Os presídios de segurança máxima. Né, em tese, a cada centímetro o Estado vigia. Ele, nem ali dentro, com certeza, ele consegue regular. Basta chegar perto do presídio, né, em alguns horários, levantar um pouco o rosto, sentir o ar, que você vai sentir um ar... A essência é diferente. Um acréscimo. Aquela brisa. De odor diferente. Cheiro de maconha. Nem ali ele consegue regular. Cheiro de presídio. E aí vai conseguir regular aqui fora. Com certeza. Agora, a Colômbia resolveu. A Colômbia resolveu. O Flávio utilizou até uma expressão, como é que é, Flávio? Sentir a energia, como é que você colocou aqui? Sentir a sensação. Ao barato. Ao barato, né? Sentiu o barato, né? Bom, Flávio, um abraço, Magela, Leonardo. Sexta-feira, essa turma estará de volta aqui também comentando os principais assuntos em uma nova edição do Segurança em Foco. Acompanhe a reprise do programa durante a semana e os principais temas desta próxima semana nós vamos também discutir na próxima sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã. Ótimo final de semana para você e até o próximo programa.